Você sabe qual é a diferença entre a função máximo e a função maior no Excel? Ou, por outro lado, entre a função mínimo e a função menor? A diferença é simples. Ao utilizar a função máximo, você vai falar para o Excel que entre um conjunto de valores, um intervalo de valores, você quer que ele te dê qual é o máximo valor ou o maior valor entre todos eles. Agora, ao utilizar a função maior, você precisa falar para o Excel o seguinte: Excel, eu quero que você me dê o primeiro maior valor, ou o segundo maior valor, o terceiro ou o último maior valor nessa série de dados, nesse meu intervalo. Por quê? A sintaxe máximo, ou a sintaxe da função máximo, vai te exigir apenas um intervalo. Enquanto a sintaxe da função maior vai te exigir um intervalo mais o késimo valor. Ou seja, você quer o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto maior valor, certo? Mesma coisa vale para a função mínimo ou para a diferença entre as funções mínimo e menor. Na função mínimo, você vai simplesmente entrar com esse intervalo, com essa série de dados, e o Excel vai te retornar o mínimo entre todos esses valores. Na função menor, mais uma vez, você precisa falar para o Excel qual é o seu intervalo e qual é a ordem de menor valor. É o primeiro, o segundo, o terceiro, é o N ou K menor valor. Joia? Então é isso que a gente vai ver agora na nossa planilha de Excel, fazendo aqui uma demonstração. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu coloquei alguns valores, esses 2, 4, 6, 8, 10 valores aqui, ó, para a gente buscar então qual é o máximo valor entre esse intervalo, qual é o primeiro maior, segundo, terceiro, o K maior valor, qual é o mínimo e também qual é o primeiro, segundo, enfim, menor valor. Então, para isso, coloquei aqui só um textinho para a gente fazer esse tipo de busca. Então, nós vamos diferenciar aqui, como a gente já comentou, o seguinte. Eu quero apresentar para vocês a diferença entre a função máximo e a função maior, e da mesma forma a diferença entre a função mínimo e a função menor. Joia? Então é aqui o que nós explicamos. Para trabalhar com a função máximo, nós vamos precisar apenas de um intervalo, certo? Ou uma série de dados. E a mesma coisa vale para a função mínimo, tá? Agora, para trabalhar com a função maior ou com a função menor, nós vamos precisar de um intervalo mais a ordem do valor que a gente quer buscar. Se é o primeiro, segundo, terceiro maior valor, enfim. Ou seja, qual é o késimo valor, tá? É isso que o Excel vai solicitar para a gente. Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso chamando essas funções. Eu vou vir aqui na função máximo e vou dar um igual, ou seja, eu quero atribuir nessa célula D11 um valor da minha função máximo. Então, quando eu digitar aqui, ó, máximo, ó, nem preciso terminar, né? Coloquei o M, já vai aparecer uma série de funções, eu quero ir na função máximo. Ou então você vem digitando esse texto, tá? Dá 2 cliques na função, te abriu parênteses, eu vou selecionar todos esses valores, porque eu quero o maior entre eles, ou o primeiro maior, né? Vamos falar assim, ou seja, o valor máximo desse intervalo. Olhando para aqui, ó, a gente tem 4, 56, 6, 23, 8, 48, 10, 90, 20, 45. O máximo desses valores é o 90, você concorda? Ou seja, é o primeiro maior valor entre eles. Então, eu vou dar um Enter, olha lá, me retornou o 90. Joia! Vamos voltar de novo na nossa função? Igual máximo, opa, coloquei um acento aqui, ó, já aparece lá, ó, máximo, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então, essa é a sintaxe da nossa função máximo, e ela vai pedir simplesmente um intervalo. Pronto, tá lá. Agora, olha a função maior. Eu vou dar aqui um igual, maior, olha o que está falando, ó.
retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior valor. Então, como que eu vou ter que fazer isso aqui? Ó? Vou dar aqui 2 cliques. E aí, olha o que está fazendo aqui. Olha o que está aparecendo, perdão. Qual é a sua matriz e qual é esse valor késimo? Bom, a nossa matriz é a nossa série de dados. Então, eu vou, de novo, selecionar o meu intervalo, ponto e vírgula agora, e eu vou falar o seguinte. Já que eu quero saber qual é o primeiro maior valor, eu vou digitar 1. Joia? E aqui você pode ou não fechar parênteses nesse caso. Tá lá, 90 também. Joia? Agora, se eu quisesse determinar o meu quinto maior valor dessa série, eu vou vir aqui em igual, maior, 2 cliques, mais uma vez o meu intervalo, ponto e vírgula, e agora eu digito 5, quinto maior valor. Enter. Tá lá, o meu quinto maior valor dessa série de dados é 23. Joia? Tá ele aqui, ó. Agora vamos mostrar a mesma coisa, só que para a função mínimo e menor. Função mínimo, eu vou dar um igual, digito aqui mínimo, olha, já apareceu, retorna o valor mínimo contido em um intervalo ou um conjunto de valores. Cliquei, 2 cliques, né? Seleciono o meu intervalo, Enter, 4, é o meu menor valor. E se eu quiser buscar esse mínimo valor com a função menor? Igual, vou digitar menor, olha lá, mesma coisa, retorna o menor valor késimo do conjunto de valores. 2 cliques, seleciono mais uma vez o meu intervalo, ponto e vírgula, se eu quero o mínimo valor, ou seja, o primeiro menor, utilizando a função menor, eu vou digitar aqui 1. Tá lá. Joia? O mesmo valor da função mínimo. E se eu quiser o quarto menor valor, igual de novo, menor, 2 cliques, selecionamos aqui o intervalo, ponto e vírgula, 4, é o nosso valor K. Enter, tá lá. 10 é o nosso quarto menor valor dessa série de intervalos. Joia? Bom, repara que a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 valores. E se por acaso eu quisesse determinar aqui qual é o meu 10º menor valor? O que eu poderia fazer? Deixa eu só melhorar essa apresentação aqui. Pronto, ó, se eu quisesse o meu 10º menor valor, eu iria fazer o quê? Igual, menor, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, 10 e dou um Enter. Quando eu der esse Enter, qual vai ser a resposta que vai retornar para mim? Obviamente, vai ser o valor de 90, que é o primeiro maior valor, ou o valor máximo. Enter, tá lá, 90. Joia? Então, nesse vídeo você aprendeu qual é a diferença entre as funções máximo e maior e mínimo e menor. Joia? Isso aqui chove em questões de concurso. Se você está estudando para concurso aí ou não, fique atento que mais cedo ou mais tarde você pode se deparar com isso aqui, você pode precisar disso aqui no Excel. Joia? Até a próxima e é isso aí.